Pessoal, boa noite. Daqui a pouquinho vamos começar aqui com a Dominique Fialho. Aguardar a turma começar a entrar aqui. Hoje o tema é inclusão social e necessidades especiais em tempo de quarentena. Eu acho que vai ser um assunto legal aqui. Já vi que a Dominique está aqui, já vou colocar ela logo aqui. Oi, Timbó, boa noite, bem-vindo. Dominique já vai estar aqui. Oi, Dominique, Olá, tudo bom? tudo bem? Bem-vinda. Tudo jóia? Prazer enorme estar Ah, aqui. você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem, a imagem está boa também. Ai, que Acho que bom, tá correndo bem. Está tudo estruturadinho direito. que bom. Vamos aguardar mais uns minutinhos as pessoas entrarem? Vamos que a gente começa. Eu sempre tenho assim, o hábito de começar na hora certa, 18h30. Uhum. Então, esse tempinho aqui é um tempo para a gente aquecer, para a gente ficar conversando, falar para a turma da importância de divulgar o Aham. projeto novo, da gente sempre incentivar as pessoas a virem para a política, para entrar em campo, né? É, Que é muito importante, porque a mudança que a gente quer não virá dos políticos que a gente tem, não, vai vir da gente. vai vir exatamente das pessoas sérias, a fim de É, fazer acontecer, e que o trabalho é duro, então que a gente tem que se esforçar muito, porque não vai ser fácil fazer a transformação que a gente precisa fazer, mas é possível. conscientizar as pessoas também, né, Fred? Que muita gente não gosta de política porque não entende de política, né? E a gente falar de Exatamente. política de uma maneira mais simples, que faça as pessoas entenderem, fica bem legal também de começar a gostar e se interessar mais, né? Mas esse é um exercício conjunto, que É todos nós verdade, temos que entrar, nós temos que falar com a maioria das pessoas, com as pessoas que mais precisam, é ter um verdade. lado assim, empático com as pessoas, compreender os problemas dela, que a gente muitas vezes acha que a gente sabe, mas sem ir lá e conversar, e conversar com quem vive o problema, a gente, É, na verdade, não sabe. A gente tem uma né? teoria, e essas teorias, muitas vezes, elas caem por terra quando a gente vai lá ver a situação de fato. Eu É até costumo verdade. brincar que eu estava andando, conhecendo e aprendendo, e agora eu tive que parar de andar, né, porque eu estou recolhido, faço parte do grupo de risco, então eu estou aqui enclausurado. Então hoje eu digo que eu estou conectando, conhecendo e aprendendo, mas não parei, não. É, Tenho aqui conversado também com é a muita mesma gente, coisa. É, todo e mundo aqui guardadinho, quietinho, mas aprendendo, estudando e estamos juntos, estamos aí na luta. E é isso aí, Dominique. Hoje eu espero aprender muito com você aqui também, né? A gente seguir nesse processo e aprender também com as pessoas que estão aqui conversando com a gente, né? Então, eu queria que todo mundo participasse, né? Mandasse perguntas, sugestões. Tem tipo um aviãozinho aí no fundo, que se alguém tiver algum parente com alguma necessidade especial ou alguém que precisa ser incluído socialmente, mandar esse aviãozinho e convidar o amigo, convidar o parente para participar aqui com a gente, mandando pergunta, sugestão para enriquecer o nosso debate hoje. Maravilha. Então, Dominique, como eu faço sempre, eu faço uma rápida apresentação de mim mesmo, depois eu vou passar a bola para você. E você que vai tocar aí a maior parte, eu vou intervir de Vamos vez em tocar quando. junto, vamos tocar junto. Vamos junto o tempo todo, mas você que está aí, que está propondo o tema, que é um tema super importante, e a gente Tá, vai vamos. conversando ao longo do tempo, tá bom? Então, Bom, pessoal, para quem ainda não entrou aqui, eu sou Fred Luz, sou um carioca que tive a oportunidade e a felicidade de, além de ter nascido aqui, poder viver aqui nessa cidade a minha vida toda. Nasci na Zona Norte, em Todos os Santos, lá perto do Engenhão. Sou mais velho de uma família de classe média, de 5 filhos. Estudei em escolas públicas a minha vida toda. Tenho mais de 30 anos de experiência de gestão. Fiz curso, eu só saí da escola pública para fazer o cursinho de vestibular. Entrei para a PUC, onde eu fiz engenharia como bolsista, me formei com 21 anos de idade. Sempre fui muito estudioso, muito caprichoso, né? E assim, a educação foi o grande motor e facilitador do meu desenvolvimento pessoal. Fiz concurso para a Petrobras ao final da PUC, passei para a Petrobras, fiquei na Petrobras quase 6 anos, que foi a minha experiência numa empresa pública. Quando eu fui convidado para ir para as Lojas Americanas, que na época era uma companhia que não ia tão bem,
mas que com choque de gestão, gente muito qualificada, que eu tive a oportunidade de fazer parte, aprendi muito com os líderes lá na época, depois eu passei a ser um dos líderes. A gente prosperou pra caramba, com muita gestão, desenvolvimento de gente, qualidade, acompanhamento de metas, e a companhia hoje é uma companhia que está espalhada pelo Brasil inteiro, e os líderes daquele grupo hoje são líderes, investidores e gestores mundiais. E são todos brasileiros e todos cariocas. E dali para frente, logo depois, fiquei lá 15 anos, eu resolvi empreender. E aí me tornei sócio de uma grande rede também de lojas, baseada no Rio de Janeiro, de roupas e vestuário, dona da marca Richards, e depois nós compramos a Salinas. Também prosperamos muito, com gestão de qualidade, colocando as pessoas certas nos lugares certos, trazendo os mais competentes para serem sócios da companhia, para que todo mundo pudesse participar. Eu acredito muito em trabalho em equipe e também prosperamos. Aumentamos o número de lojas, aumentamos as vendas, aumentamos o número de empregos. E vendemos a companhia no final de 2011. E aí, logo depois, eu fui convidado a uma experiência que, na época, eu nem levava muita fé, mas hoje é uma das razões para eu estar aqui, que foi o Clube de Regatas do Flamengo, que eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, uma marca completamente desacreditada, degradada, muito mal gerida, muito mal tocada, com um aparelhamento político, com práticas muito ruins, que faziam com que o clube não conseguisse aproveitar o seu grande potencial. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro vive isso hoje. Mas no Flamengo também, um trabalho em equipe, eu não acredito em Salvador da Pátria, sempre fiz parte, tive uma atuação como líder importante, porque eu fui o diretor-geral do clube, e nós equilibramos as contas, criamos os recursos necessários para o Flamengo hoje ter essa exuberância que aparece aí hoje. Mas no começo foi duro, foi muito difícil, fui muito xingado, inclusive, durante um bom tempo pela torcida que queria resultado imediato. E uma construção estruturada precisa de determinação, de resiliência, de força de vontade para fazer. Trabalho em equipe, gente de qualidade. Mas tiveram coisas interessantes lá no Flamengo. O primeiro diretor-geral era tricolor. O diretor financeiro era botafoguense. O Flamengo andava muito atrás do Corinthians nas redes sociais. Nós fomos lá, contratamos um cara do Corinthians. Ou seja, a gente queria as melhores pessoas para fazer o trabalho. O Flamengo hoje, nas redes sociais, é um dos maiores do mundo. Ou seja, nós não ficamos presos a essa politicagem, esse negocinho de tem que ser da minha turma, nada disso. É excelência, é buscar o melhor resultado. E aí, quando chegou em 17, eu comecei a me questionar. Assim, caramba, eu sei que é bem diferente, mas eu vejo a administração pública com os mesmos vícios de administração que eu via lá no Flamengo. Eu acho que uma pessoa como eu poderia ajudar muito se conseguisse um espaço para atuar, porque eu tinha muita dúvida se esse espaço era possível ou não. E no meu processo de investigação, eu conheci o Partido Novo. Dizem sempre assim, né? Quando você está querendo descobrir algo, sempre tem alguém que já está fazendo antes. Né? E para minha felicidade, existia o Partido Novo. Acho que se o Partido Novo não existisse, eu não estaria na política, eu não estaria nesse processo, porque ele não aceita privilégio, não aceita uso do dinheiro público, não aceita mistura de dinheiro público com estrutura partidária, com mandatário, faz processo seletivo para garantir que quem ele apresenta ao escrutínio do eleitorado tenha um mínimo de qualificação. A Dominique depois vai dizer em que estágio do processo seletivo ela está. Ainda são coisas que eu acredito que são fundamentais para você depois ter uma boa governança. E aí eu entrei no Partido Novo, participei de algumas campanhas, participei da campanha do João, participei muito da transição do governo do Zema, fiz parte de conselho do governo de Minas, e o governo de Minas também cumpriu o que combinou durante o processo eleitoral. E nós ganhamos, ou seja, é possível, não quer dizer que está garantido nada, mas nós ganhamos na primeira eleição que o Novo disputou. Do ponto de vista nacional e estadual, nós conseguimos
eleger um governador no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E o Zema está cumprindo o que combinou no processo eleitoral. Colocou lá todo o secretariado sem nenhuma interferência política, baseado em competência, como se contrata numa grande empresa. Processo seletivo, buscar os melhores, entrevistar os melhores e o governador, no final da história, escolher. E com um trabalho técnico está conseguindo muito resultado em Minas Gerais. E aí, no início do ano passado, eu resolvi, então, participar do processo seletivo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí passei lá por todos os processos e hoje eu sou aprovado no processo seletivo. Ainda não sou o candidato, porque uma candidatura só se formaliza durante a convenção do partido, que, pelo calendário eleitoral, acontece no período de 20 de julho a 6 de agosto. E para o Rio de Janeiro, para ser bem resumido, para depois vocês perguntarem, a gente tem 3 conjuntos de ações para conseguir 3 resultados. Primeiro é acabar com a bagunça que se manifesta em todas as ações no governo da cidade do Rio de Janeiro. Se você pensar na educação, é uma bagunça. Os resultados da educação são muito ruins. Se você pensar na saúde, é uma bagunça. Isso está em todos os jornais, a gente está vendo aí o tempo todo. Se você pensar no transporte, é uma bagunça. Se você for na rua, é uma bagunça. Se você for no ordenamento público, é uma bagunça. Ou seja, o Rio de Janeiro está muito mal cuidado e muito mal tratado. E como é que a gente resolve isso? Número 1, com choque de gestão, que significa, como eu já estou falando aqui o tempo todo, colocar pessoas certas nos lugares certos, ter objetivos claros a serem atingidos e ter uma sistemática de acompanhamento de como é que está a evolução das nossas ações para conseguir esses objetivos, ser muito transparente para que a população saiba quais são os objetivos que a gente está perseguindo e que possa até criticar se aqueles objetivos são razoáveis ou não, e descentralizar, para que esses objetivos enderecem as necessidades das localidades da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas. A gente espera que esses administradores regionais estejam empoderados, até com dinheiro, com orçamento e com metas, e que discutam essas metas com as populações locais. Porque as metas do Leblon, com certeza, não serão iguais à da Pavuna, de Bangu, de Campo Grande. É isso que a gente acredita como modelo. Para quê? Para fazer, número 1, a saúde funcionar, que é a maior demanda da população carioca, e que não precisa de mais dinheiro para fazer a saúde funcionar. Precisa de gestão, precisa ter tolerância zero com a corrupção. A corrupção é o maior drama do processo político atual. Pessoas que entram para a política com projetos pessoais de apropriação de recursos que não são seus e que não entregam serviço. Isso também vale para qualquer área. Segundo, para a gente garantir apoio ao empreendedor, ao pequeno empreendedor e ao microempreendedor, ou seja, gerar negócios na cidade do Rio de Janeiro, ter competitividade para que as empresas queiram ficar aqui e não fugir da cidade do Rio de Janeiro, como está acontecendo hoje, para a gente girar o ciclo virtuoso e ter mais recursos e ter mais capacidade de investimento para fazer entrega de serviços de qualidade para a população. E o terceiro, na educação, que é a missão da prefeitura, todo o ensino fundamental, até o 9º ano, como primeiro tijolinho, garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas no primeiro ano, 100%, como a primeira entrega, para depois garantir métodos e processos que vão garantir todo o processo seguinte. Em resumo, é isso. A gente vai ficar aberto aqui para perguntas, mas eu quero passar a bola para a Dominique, para ela se apresentar, falar qual é o propósito dela e também o tema de hoje, ela explorar um pouquinho para a gente conversar melhor. Bem-vinda, Dominique. Obrigada.
Meu nome é Dominique, para quem não me conhece. Eu sou advogada, sou casada, mãe de 2 filhos, sendo um filho uma menina especial. Então, esse tema hoje de acessibilidade, de inclusão social, é um tema que eu procuro aprender, procuro entender para poder ajudar outras pessoas, como eu, tenho filhos especiais. Eu cresci em Vila Isabel, morei muito tempo lá. Depois fui para Copacabana e hoje em dia moro na Zona Oeste, moro aqui na Barra. Sou advogada, advogo há 20 anos e nesses 20 anos conheço bem o município do Rio de Janeiro, porque vários fóruns em diversos bairros, clientes em diversos bairros. E eu, desde a minha formação, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, sempre quis entrar para a política, sempre quis oferecer o meu trabalho, oferecer meu serviço de uma forma mais efetiva. Eu estava aguardando o mesmo momento ideal para isso e eu acho que agora é o momento ideal. E por que eu escolhi o Partido Novo? Como o Fred falou, o partido tem uns princípios e uns ideais que são diferentes, são diferenciados dos outros partidos por aí. Que é a liberdade econômica, né? O liberalismo. E a gente fala também da liberdade individual, liberdade com responsabilidade, da gente se responsabilizar pelos nossos atos. Que mais? O Estado, ele não gera riqueza, o indivíduo como gerador de riqueza, porque a pessoa que usufrui daquele benefício do Estado, aquele benefício não é gratuito, alguém está pagando por aquilo, né? Então, a gente tem que, principalmente, priorizar no município a saúde, a educação e a segurança, como o Fred falou. E de que forma a inclusão social, de que forma a gente pode fazer isso na inclusão e com as pessoas com necessidades especiais, priorizando a saúde, a educação e a segurança. Eu acho que eu falei tudo sobre mim, deixei de falar alguma coisa. Me ajuda aí, Fred. Você acho que você falou onde você nasceu, onde você viveu, o que você estudou. Eu acho que tá. Uma coisa importante bom. Eu acho que você também. tem que falar muito assim do seu propósito pessoal para Vamos estar na falar uma política. coisinha também que muita gente não sabe. O que faz um vereador? E por que eu escolhi ser vereador? Eu falei, porque eu quero contribuir de uma forma mais efetiva. Agora, o que faz um vereador? O vereador, ele faz lei, ele modifica a lei ou emenda alguma lei. E, principalmente, ele pode também extinguir lei, porque a gente vê por aí um monte de lei inócua, um monte de lei que não faz o menor sentido. Né? E o vereador também, ele fiscaliza as ações do prefeito, isso é muito importante, porque você vê, às vezes, prefeitos em diversos municípios, né? Não estou generalizando, tomando algumas atitudes que o vereador tem que intervir, tem que fazer aquela modificação. E fiscaliza também as contas do município, porque às vezes a gente vê obra superfaturada, para a gente ter uma maior efetividade para inibir a existência dessas obras superfaturadas e o atraso também, né? Então é importante muito o vereador nesse sentido, de fiscalizar o prefeito, fiscalizar as contas do município e legislar de forma a criar leis ou extinguir. Deixa eu pensar mais. O novo eu já disse porque eu escolhi, né? E sobre o projeto, inclusão social. O que é a inclusão social, né? O que é esse nome, inclusão social? É a gente incluir o indivíduo na sociedade de forma que ele tenha acesso a tudo que a sociedade oferece. Não é só uma pessoa com alguma necessidade especial que precisa ser incluído. É aquele morador de rua que está à margem da sociedade. É aquele menino pobre que não tem uma condição de ir para uma escola. É a comunidade LGBT também pode ser incluída na sociedade. Então, de que forma a gente pode incluir? E de que forma a gente fala em inclusão social no liberalismo, né? É o governo dando as coisas? Ou é o governo ensinando como a pessoa pode adquirir a riqueza, né? Dando educação para você conseguir um trabalho digno, dando uma saúde boa para ele, né, conseguir trabalhar sem estar com alguma doença, sem estar com alguma... E a segurança também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a inclusão social no liberalismo, de que forma que a gente pode falar. Posso falar um pouquinho? Claro. Então, eu acho que é muito importante, assim, quando a gente fala assim dos pilares, né? A gente fala, olha, fazer a saúde funcionar. A saúde funcionar, ela é absolutamente necessária, principalmente para as pessoas que mais precisam. Para aquelas que não têm plano de saúde, para os informais, que eventualmente não têm nem relação trabalhista de tipo nenhum com ninguém,
né? Não estou dizendo que todo mundo deva ficar na informalidade, não. A gente tem que trabalhar para que as pessoas todas fiquem formais. Mas até o caminho mas enquanto não ficam, o programa de saúde tem que apoiar todo mundo. E tem dinheiro para isso, é um caminhão de dinheiro que tem dedicado à saúde. Então, fazer funcionar a saúde já começa a colocar as pessoas em situação de igualdade. Exatamente. Principalmente as famílias que mais precisam, principalmente mães e crianças no começo da vida. Isso inclui também o saneamento. Porque o saneamento tem, o que precisa, ele falta onde mais gente precisa e é um pilar para a saúde funcionar. Na educação, principalmente a educação básica, eu falo isso de cadeira porque eu fui aluno de escola pública. Eu não fui de família pobre, fui de família de classe média. Mas eu estudei em escola pública. Uma boa escola pública, né, é uma plataforma para garantir igualdade de oportunidades. Tem um baita de um efeito de inclusão social. Então, esses dois pilares, saúde e educação, eles são fundamentais para a inclusão social. E na educação, a gente tem que parar com esse tititi ideológico, que cada um acha uma coisa, falando, o que importa é o seguinte, uma criança, no final do primeiro ano, sabe ler, ela tem a competência necessária para isso. A gente teve uma live outro dia aqui com a Dulce Bressani, que trabalha em creche, trabalha numa creche conveniada, que tem lá 400 crianças, creche, pré-escola. E nas etapas anteriores, a gente está cuidando para as crianças terem os estímulos, né? E as competências que vão ser necessárias para ela acompanhar depois uma aula no primeiro ano, que é ficar sentadinha na cadeira, prestar atenção, ter um nível de disciplina. Isso aí não é, isso se faz na boa. O que não pode é ser desregulado. Então, assim, quais são as competências em cada fase que a criança tem que ter? E a gente tem que fazer, como eu acredito sempre, metas e acompanhamento das metas. E o que as crianças estão fazendo para isso? O que os colégios estão fazendo para isso? Isso vai medir a competência tanto da diretoria da escola como dos professores. E quando tiver desvio, a gente tem que atacar para suportar esse aprendizado. Fundamentalmente, é isso. A inclusão tem que começar pela base, né? Exatamente, para a gente ir construindo a escadinha passo a passo. Exatamente. Ô, Fred, o que você acha da gente falar um pouquinho sobre a inclusão nas escolas? O que você acha da inclusão nas escolas? Porque antigamente nós tínhamos escolas para crianças especiais e com a lei da inclusão, que, se eu não me engano, tem uns 5 ou 8 anos, não me lembro. A lei criou a figura da mediação escolar, né? E o que eu vejo que acontece hoje em dia? Porque antes a criança especial, ou o jovem especial, ele tinha aquele ambiente onde ele se sentia igual, na minha opinião, eu posso estar errada, as pessoas podem até perguntar ou sugerir. E hoje em dia criou-se aquela figura da mediação na escola tradicional, em que a criança ela frequenta a escola e, na verdade, ela está indo lá só para comer merenda, porque as escolas não estão preparadas. A mediadora, geralmente, é uma estagiária que ainda nem se formou em pedagogia. A criança, se ela tem alguma questão, alguma dificuldade dentro de sala, a mediadora tira a criança e fica passeando com ela pela escola, que é isso que acontece. Não só comigo aconteceu, como com todas as mães que estão nessa mesma situação. E a criança fica jogada, fica abandonada, porque não tem um material adequado, não tem uma sala adequada, não tem, por exemplo, uma professora para um surdo especializada em Libras em escola, não vou dizer em escola nenhuma, mas na grande maioria das escolas não tem esse preparo para receber o aluno especial. E eu não sei se é a sua opinião também, de formar espaços, escolas a nível de município preparadas para receber esse tipo de aluno. Então, Dominique, eu não tenho assim muita experiência em acompanhar essa questão ainda das pessoas que têm deficiência nas escolas, né? Como você está falando, necessidades especiais. Eu até então, eu estou ouvindo você falar, quer dizer,
a teoria é colocar essas crianças juntas para elas não serem discriminadas, né? Mas ter subsídio para elas. Então, mas se você não tem a estrutura, isso é o que eu queria Não até que tem. você falasse mais do que eu, porque você tem a Nenhuma vivência. estrutura. Eu posso falar das escolas O que particulares. aconteceu na prática? Conta o seu caso particular. O que aconteceu na prática? Você já tentou que a sua filha já estudou numa escola? A vida inteira, esse ano que eu tirei, né? A vida inteira ela estudou e eu vejo, não é a escola. Mas em escolas que tinham alunos tradicional. As escolas se dizem inclusivas, elas acolhem, elas permitem a matrícula, porque inclusive é crime você negar a matrícula para uma criança especial, principalmente. Mas elas não têm um material adequado, não têm uma sala, não tem uma professora em Libras, por exemplo. Autistas, então, também sofrem muito. Então, a gente não tem, a nível de escolas particulares, eu observei que as públicas também não. Se você joga no Google, você não consegue encontrar nada. Nada. As pesquisas são muito pequenas e eu andei fazendo umas pesquisas essa semana. O IBGE fez uma pesquisa algum tempo atrás e que 7% da população do Brasil tem alguma necessidade especial. Então, se a gente colocar a nível de Rio de Janeiro 6 milhões de habitantes, mas 400 mil pessoas têm alguma necessidade. Nem todas são crianças. Mas você vê, é uma população muito grande para estar desassistida. Então, a gente tinha que olhar isso com mais carinho, né? O número de alunos, mais ou menos, nas escolas do Rio de Janeiro, são mais ou menos, do ensino fundamental, são mais ou menos 640 mil. Se a gente coloca aí um percentual de 5%, já é muita gente. Se pegar 5%, seriam 32 mil. 7%, quase 50 mil crianças com alguma necessidade especial, não é isso? Aí. Mas a minha filha estudou numa escola diferenciada, né? Lá era convívio, mas eles tinham uma área que se chamava de... É o convívio. O convívio é importante, mas a parte pedagógica... De necessidades especiais dos alunos, eles faziam um acompanhamento durante o tempo. Essas necessidades podiam ser tanto uma questão de deficiência, né, natural, como também até por dificuldade de acompanhar a matéria e tudo mais. Eles sempre buscavam ir acompanhando para que ninguém se perdesse no caminho, né? Uhum. Mas isso é possível fazer na escola pública? Eu acredito que sim. Mas tem que ter uma estrutura voltada para isso. O que eu combato sempre é você cria a exigência sem dar os recursos necessários para fazer. É o que aconteceu com a lei da inclusão. Você criou a exigência, mas não teve recurso. Exatamente. Está aqui o Breno perguntando se a gente vai abrir para perguntas. As perguntas já estão abertas. Vamos só escrever aí que as perguntas estão que a passando. gente vai lendo, vai tentando ler aqui e respondendo. As perguntas estão passando e a gente não está olhando. Ó, vamos ver, o aluno especial precisa de um plano individualizado. Exatamente. O aluno especial ele precisa de um plano individualizado, porque cada caso é um caso. A gente tem aí inúmeras dificuldades, né? Diversidade das pessoas com necessidade especial. Tem o síndrome de Down, tem o autista, tem aquele que não tem um diagnóstico fechado. Então, cada caso é um caso. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui da Sandra Neves perguntando: não seria melhor separar as crianças em escolas especializadas para as necessidades dela? Eu acho. Eu acho assim, é o que a gente fala, liberdade de escolha. Eu posso escolher uma escola que eu considere mais enriquecedora para aquele caso, daquela criança específica. Agora, tem casos de alguma deficiência que são casos leves que a criança pode estudar numa escola tradicional tranquilamente. Agora, para aqueles casos que são mais graves, uma escola tradicional, ela não atende. Então, tem que ter um centro ali, não digo uma escola, mas um centro onde que ela possa ter uma fisioterapia, uma psicopedagoga acompanhando de perto. Vamos ver quem mais está perguntando. A criança precisa de... Deixa eu ver. Alguém tem mais perguntas? Não, tá um debate aí, mas ninguém está fazendo pergunta, não. O autismo. Mas eu estou tentando traduzir o que você está falando. Você falou o seguinte: olha, de repente tinha que ter uma oferta, tanto para a criança estar numa turma comum, como para ter algum tipo de escolas onde tivesse um atendimento especial.
Exatamente. dependendo da complexidade do Isso aí, problema. dependendo da complexidade do problema. Isso aí. Entendi. Deixa eu E ver o que também mais. teria um grau de liberdade para os pais escolherem onde seria melhor. Sempre. É, liberdade Como a gente é principalmente. liberal, a gente gosta disso. Gosta de deixar Exatamente. sempre A escolha a é escolha o para principal, os é o mais pais, e importante, não é o o mais Estado importante. dizer faz isso, faz aquilo. E, Como de repente, e no Yasmin, futuro, é nem ter escola pública, assim, no limite, né? Claro que ainda é, vai. Hoje a gente tem que ter escola pública, tem que fazer funcionar, não estamos discutindo isso, mas aí dando opção de ter um ambiente onde quem faz melhor prospera. E aí as pessoas vão escolhendo os melhores caminhos, e não você ter um Estado dirigista que escolhe, faz isso e faz aquilo. sim, sem dúvida. A Mariana Alessandra, o que você perguntou, está perguntando não acha aí? Eu não vi a tua pergunta. Repete a aí, por favor. Mariana perguntou das escolas tradicionais terem esse espaço inclusivo. Mas a lei diz justamente isso, Mariana. Só que as escolas não cumprem o que a lei diz. A lei, eu olhei ali, a lei é de 2015. A lei fala sobre isso, que as escolas têm que ser inclusivas, mas elas não incluem. É o que eu falei, a criança vai para lá para ficar passeando no pátio e comer merenda. Né? Ou a gente cobra, tem uma cobrança mais efetiva, ou passa a criar esses espaços que, se eu não me engano, acho que são proibidos hoje em dia ter um espaço. As escolas, essa clínica, né, que a minha filha frequenta, a gente chama de escola, mas é clínica. A diretora disse que as escolas para crianças especiais foram proibidas em razão da lei da inclusão, que a criança tem que ir para uma escola tradicional e não está surtindo muito efeito. Uma outra perguntinha que eu vi aqui, Fred, da Yasmin, ela perguntou por que o município, né, os médicos do município não passam remédios, por exemplo, como o canabidiol para crianças especiais que tem muita crise convulsiva, né? Que é um remédio que ainda está em fase, não sei se ainda está em fase de teste ou se já testou o canabidiol, porque não Aí passa. isso aí já é um assunto que é um assunto nacional, É né? Da nacional, questão, da exatamente. questão de medicamento, aí é Anvisa, governo federal. Nem vou entrar nessa discussão aqui hoje. Tem aqui o Breno. Você não acha que a prefeitura deveria criar escolas para crianças especiais? A gente já Olha, conversou sobre isso aqui, Breno. Eu já falamos acho que agora. deveria ter as duas opções, dependendo da situação, como a gente debateu aqui. Em alguns casos, iria para uma escola especializada, casos muito específicos, e na maioria dos casos, se tentaria colocar na convivência normal, porque a criança vai ter mais oportunidade de desenvolvimento, respeitando as características e respeitando a avaliação dos pais, num sistema liberal. Vamos ver o que mais perguntou. É que passa tão rápido que a gente não consegue ler, né? Mas a gente consegue voltar. Se botar o dedo aqui na tela e baixar, ó, a gente consegue voltar. Está aqui a Sérgio Lívia. está A Lívia está falando o seguinte: perguntando. muitas escolas fazem um trabalho de excelência com crianças de inclusão. Sim, E acredito ela sim. falou que também a questão da definição das competências desses mediadores não está clara. Aí, repara, aí é que eu falo assim, caramba. A lei não fala quem é o mediador, fala só que alguém tem que estar acompanhando. Então, mas aí eu acho que cabe, no caso, a prefeitura, que tem o problema, entrar no detalhamento. Já que a lei é genérica, você pode aqui fazer um mapeamento. Quantos casos tem desse tipo de característica das crianças? Qual é a gradação? Ver qual é o mapa, a estatística desse negócio, ser gestão. Qual é a estatística? Como é que a gente ataca? Como é que a gente vai fazer? Qual é o tipo de preparação que tem que ter? Porque, inclusive, as deficiências são distintas, né? Tem criança que tem deficiência visual, tem criança que tem deficiência auditiva, tem criança que tem deficiência de compreensão, tem criança que tem deficiência cerebral, tem um monte de coisas. Tem autistas. Então, tem que criar as características e atacar o problema de acordo com as suas características, organizando. E aí volta mesmo a questão. Vamos fazer qualquer escola, tem que atender qualquer aluno? Provavelmente isso não vai ser eficaz. Vamos ter que escolher escolas que estarão aparelhadas e estruturadas em função da estatística, para
porque você não faz sentido, na minha opinião, você ter uma estrutura especial numa escola para atender um aluno. Sim. Não vai ser caro. Será que é? Isso se inviabiliza economicamente. Então, vou ter que escolher na região, numa determinada região. Concordo. E aí a gente volta com a conversa da descentralização. O Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas e tem 1.500 e poucas escolas. Olha só. Então, mais ou menos uma média de 50 escolas por região administrativa. Então, eventualmente, especializar uma delas. Isso, naquela região administrativa, você vai ter uma ou duas escolas que vão estar aparelhadas para atender crianças com deficiências e necessidades especiais. Eventualmente, você vai ter uma mais focada em deficiente auditivo, outra vai ter mais focada em deficiente visual. Estou pensando alto porque a gente não entrou nesse mapeamento. Né? E aí você consegue endereçar e consegue também atender esse objetivo de socializar, de também não discriminar a criança, dela estar num lugar completamente diferente. Mas não adianta ter essa intenção e, por outro lado, não suprir a educação fundamental para aquela criança, que é possível. De novo, choque de gestão, tolerância zero com a corrupção, objetivos claros, detalhados e um método para fazer acontecer. É isso que eu vejo. Deixa eu ver a pergunta aqui da Yasmin. Yasmin perguntou. Não. A Yasmin falou assim, de levar o filho para um lugar longe. Quando o Fred fala em região administrativa, as regiões são próximas. Então, às vezes, ter uma escola especializada naquela região administrativa, aquela escola vai ser perto do seu bairro. Não é que a pessoa mora aqui e vai ter uma escola na Tijuca, por exemplo, que já é outra região, né? É você colocar aquela coisa mais especializada, mais focada para o problema daquela criança em questão. Porque tem, às vezes, um autista numa escola, um síndrome de Down numa outra, para você conseguir dar uma educação melhor para aquele que está precisando. Não é isso, Fred? Que a gente estava perguntando, né? E também eu estou longe de ter uma solução definitiva aqui, né? A gente está especulando sobre possibilidades, mas eu não tenho dúvida que o caminho é esse aí. Agora, o detalhamento tem que ser com dados e fatos, mapeando o problema, vendo qual é a dimensão, quantas crianças são, para quê e por quê, para organizar a estrutura de tal maneira que você tenha um atendimento eficiente. E muitas vezes, dependendo da situação, com parceria com escolas privadas, que eventualmente já tem essa solução e que fica muito mais barato, eventualmente, o município dar um voucher ou pagar a educação daquela criança numa escola particular, do que tentar montar uma solução que vai ser mais cara do que, eventualmente, pagar a matrícula dela numa escola particular. Então, tudo isso tem que ser olhado do ponto de vista, número 1, de atender a necessidade da criança, de atender a necessidade das famílias. Número 2, uma solução que seja economicamente interessante para todo mundo que vive na cidade do Rio de Janeiro. É isso. Me perguntaram se existe aqui um plano urbanístico para que as pessoas tenham mais acesso. Olha só. Isso é que eu fico impressionado, quanto mais eu estudo, eu vejo. Plano não falta. Não falta plano nenhum. Tem plano para tudo, de acessibilidade, de ruas, até de verticalização da cidade, de concentração, de adensamento, tem de tudo. O que não tem? Não tem seriedade para fazer acontecer. Não tem. Na hora de fazer acontecer, na hora de botar o pingo no i, fica nisso aí que a Dominique falou e que a Lívia também falou. Tem que ter um mediador. Quais são as características do mediador? Não está definido. Não está definido. Onde o mediador vai atuar? Não está definido. Como é que escolas que vão atender essas crianças? Também não está definido. E aí o que acontece na prática? Joga a criança lá. Não vai acontecer nada. Aí é o pior dos mundos, porque a criança aí passa a ser discriminada. Muitas vezes o professor acha que aquela criança é um problema para ele, que atrapalha. Isso acontece pra caramba.
Por quê? Porque não teve estruturação da solução. Então é o seguinte, a ideia é essa, é que tem que estar incluída, que tem que participar. Qualquer uma, até que ponto, em qualquer situação, vamos analisar. Vamos ver o que é possível fazer. Vamos fazer de uma forma econômica, como a gente chegou a especular alguns caminhos. Na questão da urbanização, a gente vai falar aqui em algum outro momento, mas que ajustar calçadas, ajustar transporte, facilitar, a gente vai querer fazer. Cada coisa no seu tempo, escolhendo as prioridades. A Yasmin está bem participativa, a Alessandra Goldin também. A Yasmin eu conheço pessoalmente, ela tem um menininho lindo, o Theo, e ela está falando da dificuldade de locomoção também na cidade com uma criança especial. Isso é uma coisa que também precisa ser revista, né, Fred? Não é só para criança especial, é para qualquer um que tem necessidades especiais, né? A mobilidade está bem para o deficiente físico, tem muito problema aqui. Né? Muito. Quem tem mobilidade reduzida está bem complicado também. E outras coisas também interessantes para a gente falar sobre inclusão, necessidades especiais, são algumas perguntinhas que me mandaram antes, quando eu falei que ia fazer essa live, né, sobre contas ou correspondências do Poder Público Municipal serem enviadas em braille para quem é cego, algumas coisas até bem interessantes, né? Deixa eu me lembrar mais. Banheiros químicos em eventos, isso da prefeitura, não sei exatamente se isso já tem. Banheiro químico acessível, né? Não sei se existem eu não me lembro de ter visto. Eu também nunca vi. E é uma coisa interessante, né? Porque você não pode urinar, que você é preso, você tem multa, e não tem um banheiro químico acessível nesses grandes eventos. Eu também não me recordo de eu ter visto um banheiro químico. Mas aí é só a prefeitura, na hora de organizar o evento, ela exigir que isso seja feito. E se for ela quem supre o serviço, ela tem que fazer. Deixa eu me lembrar mais do acesso, a movimentação da cidade. Eu até tinha notado algumas coisas, né? De trabalho. A gente podia falar de trabalho, né? O que você acha de quem tem alguma deficiência física? Porque tem aquela lei que empresas com mais de 100 pessoas têm um percentual. É uma ação afirmativa, né? Na verdade. Olha só, eu sou a favor de criar condições para que as pessoas de deficiência estejam incluídas na sociedade e possam trabalhar e tenham algum tipo de incentivo para esse trabalho. A obrigatoriedade é um negócio que me incomoda como liberal. Sim. E eu, como empresário, eu tinha muita dificuldade na minha empresa e até no meu setor de conseguir a quantidade suficiente de pessoas. Olha só, era o contrário. A gente ficava buscando encontrar pessoas com deficiência para poder cumprir o regulamento. Não era que a gente não queria colocar, não. A gente queria colocar. Mas tinha muita dificuldade de arrumar. E a gente ficava buscando e procurando o tempo todo. Eu acho que, como eu não participei do poder público, eu não sei, eu não tenho mapeamento disso, mas eu acho que é fundamental a gente mapear isso na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que aí sim o poder público, como ele tem a informação de todo mundo, que já vem desde lá da escola, eu acho que ele poderia ter uma iniciativa para tentar mapear, gerar um processo de relacionamento com as empresas para estar ajudando a recrutar, não recrutar, mas dando informação via assistência social do município, né? Via as escolas do município, via toda a informação que o município tem das residências, buscar parceria até com o governo estadual e com o governo federal para disponibilizar as informações para que as empresas pudessem facilitar e atender e que a gente tivesse uma inclusão de fato dessas pessoas no processo. Inclusão de fato, né? Você colocar ela apta para ela exercer um trabalho de forma digna. Me perguntaram aqui sobre o benefício da prestação continuada, o BPC. O benefício da prestação continuada, ele é da União, ela não é a nível de prefeitura, tá? Quem perguntou isso. Então, a prefeitura não pode intervir nesse assunto. Isso é uma discussão da Previdência. É isso aí. Até os deputados do Novo têm posição sobre isso. Tem uma longa discussão, na verdade, não é se deve ter ou se não deve ter.
Deve ter, sim, deve ter. O problema é até que nível, porque em tudo a gente vai concordar na tese, mas a questão é a dose, né? A famosa dose do remédio. Um remédio acima da dosagem correta, ele faz mais mal do que benefício. Então, o remédio tem que ser dado na dose. Então, a questão do BPC é essa. O Novo tem uma posição que ele acha que deve existir, mas ele não é do nível de extensão que está colocado pelo Congresso Nacional hoje. Mas aí é um assunto muito mais federal do que um assunto da prefeitura. É um assunto federal, mas qual o problema que me falaram, que me passaram? Que o BPC ele só é dado a pessoas... Eu acho que cada caso é um caso, né? Ele é dado para pessoas muito pobres, só. Isso que ela estava me questionando aqui, porque ela tem uns gastos enormes com remédio e a pessoa não pode trabalhar. Tem um outro caso também que é de um autista de 39 anos, os pais já são idosos e não conseguem sustentar o autista e ele não tem direito ao benefício porque ele não é extremamente pobre. Mas é o que você falou, é a nível federal. Me perguntaram o número da lei, da inclusão. O número da lei da inclusão é 13.146 de 2015. Quem quiser anotar, o número da lei é 13.146 de 2015. E a lei fala sobre... a lei fala uma coisa muito interessante, sobre a criação de centros de reabilitação, né? E como a gente vê que o Novo fala em saúde, educação e segurança, vamos falar um pouquinho de saúde, a gente já até falou sobre a saúde, mas essa questão de reabilitação, dessas terapias de pessoas com necessidades especiais entrariam nessa questão da saúde, né, Fred? Elas entram, elas já são atendidas no sistema de saúde hoje. Então, é o que você falou do choque de gestão. Eu fui uma vez naquele SARA do cheque, eu não sei se ele é federal, eu acho, né? Não tenho certeza, o SARA. SARA eu acho que é federal, porque ele tem mais de um estado. Eu acho que é federal também, né? Ele é um hospital lindo, sabe? Você entra lá, parece coisa de outro mundo, mas não é efetivo. Gastaram uma fortuna, tô falando por experiência própria, alguém pode ter tido uma experiência diferente. E ele não é efetivo, é uma coisa linda, você entra, você acha que você tá assim... Eu não consegui uma terapia na época para minha filha. E a terapia que eu consegui, às vezes, era uma vez por mês. Assim, a gente um dia vai poder discutir sobre a saúde. A saúde eu já estudei pra caramba, estou estudando todo dia, porque é um daqueles 3 pilares ali. E aí, mas fundamentalmente na saúde, infelizmente, o que acontece é que onde tem serviço bom, custa. Não é que custa, tem má fé. Aquilo ali é para os apadrinhados, é para os especiais, não é para todo mundo. Que é o drama do poder com que a gente fala. Dominique, só para agora, já são 7h15. E daqui a 10 minutos nós vamos ter que acabar, porque o nosso limite é esse de tempo. Eu achei que foi ótimo, a gente debateu pra caramba, teve um Ibope excelente. Eu acho que foi o maior Ibope que a gente teve aqui, comparável ao que a gente teve, muito bom. Com a Letícia. Olha, quem quiser, manda as perguntas para mim, para o Fred, no privado, porque tem muita pergunta que passou que a gente não viu e não respondeu. Eu vou ter o maior prazer em responder o que eu não souber, vou pesquisar e vou procurar entender. Então, Dominique, o que eu gostaria agora? Que você fizesse as suas considerações finais, que você se despedisse e que você dissesse como é que o pessoal te acompanha nas redes sociais e como é que pode te ajudar. Tá. Então, Oi, Dominique. Eu tô no processo seletivo do Partido Novo para vereadora. Eu fiz a primeira fase, são 3 fases o processo seletivo, fiz a primeira. Estou agendando agora para fazer a segunda fase, que é uma banca examinadora com 3 pessoas. O processo não é fácil, mas estamos aí lutando, aprendendo a cada dia que passa. Eu realmente tenho uma intenção boa de ajudar o Fred, ajudar o partido e ajudar todo mundo que está precisando. Podem me seguir no Doutora Dominique Fialho, que é o meu Instagram, no meu Facebook, que depois eu vou postar. Vou postar no Story as minhas redes para me seguirem. Adorei a conversa, não sei tudo, estou aprendendo. Eu acho que vocês que têm algum parente, algum amigo, alguma pessoa numa condição que esteja precisando, pode me ajudar, pode me perguntar, pode me sugerir, para a gente conseguir construir junto uma sociedade melhor. É isso aí. Maravilha. Tá bom. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada, bom, pessoal, adorei o papo.
Fica aí até eu desligar. Olha só, pessoal, eu falo todo dia aqui, já falei no começo, vou repetir. Esse jogo é um jogo de grupo, de conjunto. Não tem salvador da pátria aqui, nós não acreditamos nisso. Nem em mito, nem em salvador da pátria. A gente vai fazer juntos. Nós vamos caminhar juntos. É um trabalho de grupo. Hoje, a Dominique está dando o nome dela aí, está no sacrifício nesse projeto. Eu espero que muitos de vocês que ainda não entraram em campo, que entrem. Agora já não dá mais para entrar em campo, porque o processo seletivo já encerrou as inscrições. Mas eu espero que vocês ajudem como voluntários. Como? Trazendo gente para cá. Simplesmente para conhecer a gente, para conhecer o novo, para conhecer as nossas propostas, para participar do bate-papo aqui, para fazer pergunta, porque eu não tenho dúvida de que quem conhece o novo reconhece logo, logo que o novo é a plataforma para mudar a forma de fazer política no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Não tem outra. Não é que o novo seja perfeito, mas ele é o melhor. Para isso, para quem quer que a política fique com o mesmo modelo atual, que a gente já sabe qual é o resultado, aí é ficar cético e resignado e torcendo para não anoitecer. Quem achar que deve fazer alguma coisa para mudar, o caminho está aqui. Eu não tenho dúvida. Eu vou te dizer, se não existisse o Partido Novo, eu não estaria aqui. Porque eu estudei os partidos, eu me aprofundei nisso, não tem nenhum que tenha os princípios, os valores e a estrutura para que pessoas que nunca foram políticas, mas são altamente capazes e sérias, possam participar de uma forma límpida, igualitária, sem privilégios, sem aparelhamento, completamente republicano. Vou pedir a vocês que me acompanhem e que difundam minhas redes sociais. Sou Fred Luz, Instagram, Facebook, Twitter. O meu WhatsApp é 989 00 3030. Vou repetir, 989 00 3030. E vou convidar, de novo, a enfatizar a necessidade de você ser parte. Torcer é insuficiente. Verdade. Todo mundo aqui precisa arregaçar a manga, entrar em campo, fazer um trabalho, porque os inimigos do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro, eles não vão largar o osso se nós não fizermos nada. Nós estamos fazendo, estamos expandindo as fronteiras, vamos expandir as fronteiras do novo, e acho que todo mundo tem que estar considerando o momento de entrar em campo e de atuar com energia e vontade. Boa noite, Dominique. Boa noite, turma. Agradeço muito a todos que estão aqui, porque têm um interesse genuíno na cidade. E vamos juntos. Tudo de bom. Tchau, tchau.